A paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Como é bom estarmos juntos, né? Na casa do Senhor. E como é bom, na época do retiro, estarmos mais juntos ainda, 4 dias. Temos a oportunidade de estarmos sábado, domingo, segunda e terça-feira juntos, buscando a face do Senhor, louvando ao Senhor, aprendendo mais de Deus. E esse tempo, né, está disponível à igreja, aos irmãos. O retiro é para toda a igreja. É gratuita a entrada, nas ministrações da manhã, nas ministrações da noite, e à tarde é para os acampantes, tá bom? Irmãos, nós precisamos saber das pessoas que vão almoçar lá nesses dias. É uma grande oportunidade que você tem de dar descanso para sua esposa, né, na sua casa, e almoçar lá conosco no domingo, na segunda e na terça-feira. O almoço avulso é R$10 por pessoa, fora o refrigerante. R$10 por pessoa, tá ok? E vocês, por favor, precisam dar um nome para o Rafael Teixeira, a Karina Teixeira, o Rafael Brejão e a Natasha. Rafael e a Karina vão estar no final do culto, lá na frente, uma mesa lá, pegando os nomes de vocês. E para os acampantes, estamos no mês de janeiro ainda. Se você quiser pagar à vista hoje, é o último dia, é R$80. Para os acampantes, adolescentes e jovens, R$80 hoje à vista. Se for a prazo, R$45 hoje e R$40 em fevereiro. E se for lá em fevereiro, no dia, é R$100, tá bom? Espero que não tenha nenhum imprevisto no dia, porque a gente tem que programar tudo, né? Onde o pessoal vai dormir e tudo mais, e também a refeição, tá bom? Não perca essa oportunidade, vamos ter o pastor Jason, lá de Guararapes, pastor Cláudio de Presidente Prudente, pastor Marcos Teodoro lá de Andradina conosco, e o Fabinho também conosco, tá bom? Será uma bênção, Deus abençoe a todos. Reunião de oração, irmãos? Não? Maratona de oração, a Ellen vai falar com vocês aqui, que ela sabe mais do que eu. Eu quero lembrá-los, né, do que o pastor nos convocou domingo passado. Para o próximo domingo, os irmãos que não dividirem classe, né, que são os jovens, os adolescentes, juniores, os adultos, nós temos um desafio de oração e jejum, que vai começar às 9 da manhã, né, assim que dividir a classe, né, 9h15 e tal, e vai até às 15 horas, quem puder, das 9 da manhã até às 15 horas em jejum, por 2 motivos, né, pelos nossos jovens, né, pelo desafio de oração, né, pelas conversões que o pastor tem orado, tem o desafio da igreja, e também pelo retiro. E também, coincidentemente, o próximo domingo vai ter a ceia, né? Então vamos estar em jejum e oração também, tá bom? Obrigado. Irmãos, rapidinho. No retiro, nós temos um desafio. O tema do retiro no período de carnaval é oração. E o desafio é ficar 24 horas orando o tempo todo que estiver ocorrendo o retiro. Então, contamos com a ajuda dos irmãos, né, que gostam de orar, dos jovens também, adolescentes vão dar os seus nomes, para cada meia hora trocar a escala das pessoas que vão estar orando. Mas a partir do começo, o momento que começar o retiro no sábado, vai até a terça-feira, sempre vai ter alguém orando, intercedendo por aquele trabalho naquele local ali. Então, nós contamos com os irmãos quiserem dar os seus nomes, dar também o horário que pode estar ali, orando. Dê o nome também para a Karina, né, que também vai estar ali, a Karina e o Rafa, para estar nos apoiando nesse trabalho, né, incentivando esse desafio também, que é estar orando todo o tempo. Perdão, pastor. Outro recado. Paz do Senhor, irmãos. Nós temos mais um aviso aqui também, que o coral volta a ensaiar depois do carnaval, tá bom? Então os irmãos que participam do coral, o coral vai começar depois do carnaval. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 14. Gênesis capítulo 6, do 1
ao 14. Todos acharam? Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Oremos. Ó Deus, nós te louvamos pelo privilégio de estarmos aqui meditando na tua palavra. Ó Deus, que meio de graça poderoso e infalível é a tua palavra. Que nesta noite o teu Espírito Santo venha aplicar esta palavra nos nossos corações. Vem nos converter, Senhor. Vem nos trazer de volta para ti. Vem edificar as nossas vidas. Vem nos exortar, nos consolar, nos encorajar. Que nós possamos, ó Deus, sair daqui mais santos, ó Deus, santificados através da exposição da tua palavra. Ó Deus, e todos os impedimentos, todas as barreiras, ó Deus, que o Senhor, pelo seu poder, esteja destruindo em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a nossa pregação tem como título Aprendendo com o Dilúvio. Olhando para os dias em que nós vivemos, nós temos visto tanta violência, tanta perversidade. Quanto mais passa o tempo no meio dos traficantes e dos usuários de drogas, nós vemos que a cada dia surge uma droga nova e as pessoas vão se tornando até parecidas com demônios, não é? Nós vemos esses usuários de drogas, de crack, que andam pelas ruas, pelos becos da nossa cidade. E isso corta o nosso coração. Nós ligamos a televisão, vemos as notícias, é só violência, pai matando filho, filho matando pais, catástrofes, né? Meus irmãos, será que Deus se importa com tudo isso que está acontecendo? Será que Deus se importa com a violência que existe no mundo? Será que Deus se importa com a maldade que impera nos nossos dias? E eu creio que este trecho da Escritura Sagrada que fala do dilúvio nos mostra que Deus, Ele se importa e muito com o que está acontecendo na terra. Ele se importa com a sua vida, com a minha vida, Ele se importa com o nosso comportamento, e Ele olha não só para o nosso comportamento, mas Deus, Ele olha para o nosso coração. É isso que o texto nos mostra. O dilúvio, o Deus do dilúvio, o Deus
que provocou esse cataclisma tão grande que foi o dilúvio? Será que ele não existe mais? Será que ele mudou? Não. Deus continua sendo o mesmo. Meus irmãos, e observando como o Senhor ele reagiu diante da corrupção e da maldade que havia no homem naqueles dias antes do dilúvio, e olhando também para a maldade, a perversidade, a corrupção que impera nos nossos dias, e quando eu digo isso, eu não estou falando apenas da corrupção dos políticos, de alguns políticos de Brasília, mas eu falo da corrupção que está presente nas nossas vidas, que está presente no nosso dia a dia, que está presente no nosso coração. Meus irmãos, e aqui neste texto nós podemos encontrar as respostas para todas essas nossas perguntas. Talvez você está aqui hoje, você até esteja sofrendo por causa do pecado e da maldade de outras pessoas, e você também se pergunta, será que Deus não está vendo tudo isso? Deus vê. Como diz aquele hino, Deus sabe, Deus ouve e Deus vê. E Deus conhece o profundo dos nossos corações. E nós podemos aprender com Moisés, nós podemos aprender com Cristo. O próprio Cristo lá em Lucas falando sobre o dilúvio, e nós também podemos aprender com aquilo que os apóstolos falam a respeito do dilúvio. O dilúvio não foi apenas uma história didática, não, mas o dilúvio foi um evento na história que teve ano, que teve data, que teve dia, teve mês. Teve um acontecimento comprovado historicamente. No capítulo 7, no versículo 11, nós podemos encontrar isso aqui. E eu gostaria de começar a ver, os irmãos, o que Moisés, que foi o escritor do livro de Gênesis, ele nos ensina sobre a total corrupção do homem. Meus irmãos, após o pecado, a queda, a humanidade entrou numa crescente corrupção. E nós vemos desde Adão um rompimento problemas de relacionamento, Caim matando Abel, nós vemos em Caim aquela autopiedade, e depois de Caim, nós vemos outro descendente de Caim, Lameque, um homem perverso, e apesar da humanidade ir progredindo, ir aprendendo a manipular o metal, ir aprendendo as regras da agricultura, da pecuária, dominando a criação de todas as coisas, apesar do homem ir crescendo, ir aprendendo a música, ir também fazendo instrumentos musicais, como nós vemos no começo do livro de Gênesis, apesar de todo esse progresso que houve, a humanidade não melhorou em nada, pelo contrário, o pecado corrompeu totalmente, radicalmente, o coração do homem. Meus irmãos, e nós vemos que a humanidade entrou numa extrema decadência moral. Nós podemos ver aqui dos versículos aqui de 1 até o versículo 7, que Deus chegou, a maldade, a corrupção do ser humano chegou a tal ponto que Deus decidiu mudar de atitude para com o homem. Diante de tanta perversidade, diante de tanta corrupção. O que me espanta nesses primeiros 7 versículos aqui, é o versículo de número 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo desígnio do seu coração. Imagine Deus, depois de ter criado o homem, e de tantas vezes ele ter dito que tudo aquilo que ele havia criado era bom, o homem com o seu coração totalmente corrompido e depravado não podia fazer nada do que piorar e estragar aquilo que Deus havia criado com tanta perfeição, e de estragar e de corromper a sua própria vida. Mas nesse início houve uma exceção, Enoque, um homem que andava com Deus, que criou filhos e filhas, e que viveu muitos anos, que trabalhou, que fazia longas jornadas, que viveu uma vida comum,
mas que ele aprendeu a andar com Deus, mas ele foi uma exceção. Meus irmãos, e nós vemos aqui que os piedosos, os filhos de Deus, que o capítulo 6 aqui nos diz, eles começaram a se misturar com as filhas dos homens, ou seja, aqueles que eram da linhagem de Sete, uma linhagem piedosa, uma linhagem que amava a Deus, que servia a Deus, eles começaram a se misturar com as filhas de Caim. Nós podemos chegar a dizer aqui que a igreja daqueles dias, o povo que servia a Deus naqueles dias, começou a se misturar com os ímpios, com os perversos e com o mal. E Moisés chega a dizer que o homem se tornou como um animal, ele se tornou sub-humano. Veja aqui o versículo de número 3, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. O homem criado à imagem e semelhança de Deus se corrompeu a tal ponto que ele se tornou como um animal, um ser sub-humano. E Deus retirou o seu espírito. E o espírito de Deus aqui significa a proteção de Deus sobre o homem. E a carne, o pecado passou a dominar o coração do homem e não a sua vida espiritual. Quando nós lemos Romanos capítulo 1, do versículo 18 ao 32, onde Paulo começa a dizer que a ira de Deus, ela se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens. E depois ele continua dando aquele relatório dos homens que, vendo que contemplando a criação de Deus, não adoraram, não glorificaram a Deus, não deram graças a Deus, pelo contrário, construíram ídolos para si. Trocaram a glória do Deus invisível por animais, quadrúpedes e répteis. E ali Paulo está falando de quem? De todos nós, mas principalmente da geração de Noé. E meus irmãos, então Deus, ele decidiu executar o seu juízo sobre a sua humanidade. Essa semana lendo um salmo que diz que para com o benigno te mostras. Esse salmo falando de Deus, que Deus para com aquele que é benigno, ele se mostra benigno para com ele. Mas para com os perversos, com os impenitentes, com os ímpios, com aqueles que vivem a sua vida satisfazendo os seus prazeres, Deus, ele não se mostra benigno para com eles. Deus, ele mudou de atitude para com o homem, por causa da atitude que os antediluvianos, que a geração de Noé teve para com ele. Então, quando a Bíblia diz que Deus, ele se arrependeu de fazer o homem, não é que Deus achou que ele tinha feito algo errado, não, mas é que Deus, ele mudou de atitude para com o homem que ao invés de amar a Deus, escolheu o pecado, escolheu satisfazer os seus apetites e os seus desejos. Meus irmãos, quando a palavra de Deus aqui fala dessa mistura que houve dos filhos de Deus com os filhos dos homens, e no versículo 4, diz então que os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens. Essa palavra possuíram é tão forte, que ela pode até significar um estupro. Então houve perversidade de todos os níveis, inclusive a perversidade sexual. E embora houveram naqueles dias homens valentes, homens de renome, que realizaram grandes feitos, eles eram homens perversos e maus e com corações corruptos. Meus irmãos, mas Deus ainda na sua paciência, na sua longanimidade, ele ainda acrescentou 120 anos de vida para aquelas pessoas. É isso que nos diz a palavra de Deus. E o apóstolo Pedro nos lembra isso lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo 20. Deus teve paciência ainda com aquela geração antes de derramar o dilúvio sobre eles. Meus irmãos, o dilúvio é uma prova do juízo final. Hoje as pessoas, os homens, vivem e fazem aquilo que lhes dá na cabeça, achando que não terão de prestar contas a ninguém e de que os seus atos, que as suas palavras e que os pensamentos do seu coração não terão consequências sobre a sua vida. Meus irmãos, mas a palavra de Deus nos ensina que haverá um dia de juízo em que o Senhor, ele haverá de julgar todos os seres humanos,
homens, mulheres, adultos, crianças, idosos, seja lá quem for, todos serão julgados. E aqueles que não tiverem um Salvador enfrentarão a condenação e a perdição eterna. Meus irmãos, Deus executou esse juízo que foi o dilúvio. Deus abriu as comportas dos céus e também fez brotar água de debaixo da terra. E somente 8 pessoas, com os animais que estavam naquela arca, foram salvos pela graça de Deus. Meus irmãos, será que a situação da humanidade hoje é melhor do que a geração de Noé? Será que quando Deus ele olha para nós, quando Ele olha para a humanidade, quando Ele olha para a nossa cidade, será que Ele também não vê que é continuamente mal todos os desejos dos nossos corações? Como é que Deus vê o mundo? Esse mundo que Ele amou e que Ele criou para a sua própria glória, e Ele também criou para o nosso bem e para o nosso prazer. Mas o homem escolheu rebelar-se contra Deus, escolheu desobedecer a Deus, escolheu ser o seu próprio Deus, e isso foi um caminho de descida, uma ladeira, que levou a humanidade e nos trouxe a essa decadência em que o nosso mundo de hoje vive. Hoje se fala muito, o Brasil vai melhorar quando houver educação no nosso país. Mas nós vemos países onde existe educação, todo mundo tem formação superior, todo mundo tem um bom plano de saúde, bom tratamento de saúde, todo mundo tem onde morar, todo mundo tem boas estradas e ruas para trafegar, mas isso, as pessoas continuam sendo más, sendo perversas, sendo rebeldes contra Deus, e vivendo as suas vidas, seguindo os desejos do seu coração. A educação é muito boa, a saúde é muito boa, mas isso não resolve o problema do homem. O único que pode solucionar o problema e tirar a humanidade desse buraco aonde ela entrou, aonde nós mesmos nos precipitamos, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há outro caminho, não há outra forma do homem ser tirado deste buraco tão profundo. Meus irmãos, nós também podemos aprender aqui o que Moisés nos ensina a respeito da graça salvadora de Deus. No versículo 8, a palavra de Deus diz que no meio de toda aquela perversidade, de todo aquele pecado, de toda aquela maldade, diz o texto que Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. No meio de todo aquele pecado, no meio de toda aquela perversidade, de toda aquela maldade, Deus, pela sua soberana graça, Ele decidiu derramar a graça dele sobre Noé e sobre a sua família. E nós podemos ver que Noé, diz o texto, que ele era um homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos e que andava com Deus. Noé não era perfeito, porque logo depois do dilúvio nós sabemos que ele plantou uma vinha, e a primeira colheita ele fez vinho e se embriagou, se embebedou, que desencadeou um outro grande problema na família dele. Então Noé não era um homem perfeito, mas ele era um homem que andava com Deus. Era um homem justo, correto, íntegro. Meus irmãos, mas por que só Moisés vivia daquela forma em dias de tanta perversidade? Foi porque Noé achou graça aos olhos do Senhor. Meus irmãos, tal é a corrupção dos nossos corações, tal é a maldade do nosso coração, e eu me arrisco a dizer do seu e do meu coração, que se não for a graça de Deus, se não for a graça salvadora de Deus, é impossível nós sermos pessoas justas, íntegras, e que andam com Deus num mundo de trevas e de pecado. Deus concedeu a sua graça a Noé e a sua família. Se Deus quisesse exterminar todos, inclusive Noé e sua família, Ele podia ter feito isso.
E ele seria perfeitamente justo em fazer isso, e Deus não tinha obrigação nenhuma de salvar ninguém. Porque foi a própria humanidade, fomos nós mesmos que nos precipitamos neste buraco e nesta condição em que nós estamos metidos. Mas Deus decidiu derramar a sua graça sobre Noé e a sua família. Meus irmãos, a graça de Deus, ela abre o coração do pecador. A graça de Deus, ela nos faz ver a nossa necessidade de salvação. A graça de Deus nos faz passar a desejar ardentemente a salvação de Deus. A graça de Deus na nossa vida nos faz desejar, amar cada vez mais a Deus e fazer a sua vontade e obedecer a sua vontade. Meus irmãos, a graça de Deus foi a causa de Noé ter sido um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. E John Stott, falando sobre esse texto, ele faz uma citação que eu acho maravilhosa, que Noé, pela graça de Deus, ele floresceu naquela geração como uma flor num monte de esterco. Você já viu isso? Um monte de esterco, e de repente naquele monte de esterco nasce uma flor bonita, linda, perfumada. Quem é que pode fazer isso? É só a graça de Deus. Meus irmãos, quando a graça de Deus alcança uma pessoa, ela pode estar vivendo no ambiente mais mau, mais perverso, mais degradante que for, ela brilhará. Ela refletirá a glória da graça de Deus na sua vida. E foi isso que aconteceu com Noé. E Noé, ele não recebeu em vão a graça de Deus, mas ele recebeu aquela graça, ele aceitou aquela graça, ele fez aquela graça valer na sua vida. Meus irmãos, e então Noé passou a prezar a comunhão com Deus, a retidão e a integridade. Uma pessoa que recebe a graça de Deus, que acolhe o favor de Deus no seu coração, ela vai passar a confiar em Deus, a confiar em Cristo, e também a viver de tal forma que ela faça a vontade de Deus. Isso é uma coisa natural. Isto é o fruto da graça de Deus na nossa vida. Você pode encontrar o fruto da graça de Deus na sua vida? Meu querido, Noé creu e obedeceu à advertência divina, construindo a arca. Meus queridos, o livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 7, diz que Noé, pela fé, ele creu na advertência de Deus, e então ele passou a construir aquela arca no quintal da sua casa. E Deus passou as medidas meticulosamente que Noé deveria respeitar para construir aquela arca. Noé não fez a arca do jeito que ele queria, mas era do jeito que Deus havia ordenado a ele, de sorte que entre o capítulo 6 e 7 se repete por 4 vezes, dizendo: e Noé fez tudo conforme o Senhor lhe havia ordenado. Noé obedeceu a Deus meticulosamente na construção daquela arca. E na Bíblia de Genebra tem um comentário a respeito da construção da arca que eu achei muito interessante, que diz assim: Noé vivia pela fé, fé que resultou em obediência. Hoje se você andar na rua, se você vier aqui dentro da igreja, eu perguntar: você acredita em Deus? Ah, todo mundo aqui diz que acredita em Deus. Se eu perguntar: você crê em Cristo? Lógico que eu creio em Cristo. Mas, meus irmãos, uma fé em Deus, em Cristo, que não resulta numa vida de obediência, não é a fé genuína e verdadeira. Noé creu. E como é que ele demonstrou a sua fé? Através da sua obediência na construção da arca. E isso durante 120 anos. Mas diz aqui, houve um enorme esforço e investimento envolvidos em árduo trabalho para cortar a imensidão de madeiras, transportá-las, preparar e unir as pranchas. Foi gasto uma fortuna para uma construção dessa proporção e para o abastecimento com alimentos suficientes para tantas pessoas e animais. Irmãos, será que deu trabalho para Noé construir a arca? Hoje nós temos motosserra. Antigamente, tinha aquele trançador,
Os pessoal mais antigo lembra dele, não tinha motosserra, era trançador. Um segurava numa ponta, outro na outra, né, irmão? Né, seu Pedro? Para serrar uma tora de árvore. E para fazer tábua. Era tudo no trançador. 2 pessoas lá, serrando para fazer tábuas. Meus irmãos, imagina o trabalho que Noé e sua família eles não tiveram para fazer essa arca. E da onde ele tirou a madeira? De quem era? De quem que ele comprou? Ele não comprou a madeira, nós não sabemos, mas o esforço para ele tirar aquela madeira do mato, para ele fazer aquelas tábuas, e todo o trabalho para ele construir, porque não era madeirinha não, era madeira pesada, e ele não tinha os ferramentas que nós temos hoje, que o Facim tem hoje lá na marcenaria dele, não tinha, era serviço pesado, bruto, e Noé teve que investir do bolso dele. Imagine para ele ter as ferramentas para que ele pudesse trabalhar. Imagine o tanto de alimentação que ele teve que preparar para colocar dentro daquela arca para todos aqueles animais comerem durante 371 dias, fechados dentro de uma arca. Meus irmãos, só as medidas da arca para vocês curtirem aí. A arca tinha 137 metros de comprimento, 14 metros de altura, 23 metros de largura, 3 andares. Ela equivalia em comprimento a 12 ônibus e a altura de um prédio de 4 andares. Seus restos foram encontrados no topo do Monte Ararat, os pesquisadores já acharam. E esta arca passou 5 meses vagando nas águas e 7 meses no monte. Meus irmãos, não era um barquinho, não, era uma caixa gigante que Noé teve que construir. Meus irmãos, Noé foi fiel e constante no seu trabalho. E diz o apóstolo Pedro em 2 Pedro 2,5 que Noé, ele foi um pregoeiro da justiça. E quando eu via Pedro falando a respeito de Noé como pregador, eu pensava, bom, enquanto ele construía a arca, ele também ia por toda parte pregando, né? Falando, olha, gente, vai vir o dilúvio, Deus mandou eu construir a arca, se arrependam e vamos para dentro da arca quando começar a chover. Noé não fez isso não. Sabe como foi que Noé, ele pregou a justiça? Durante 120 anos e sem ver o resultado da sua pregação. Quando a cada manhã Noé acordava, levantava os seus filhos, pegava as suas ferramentas e falava, filhos, vamos trabalhar. E naquele trabalho diário e árduo na construção daquela arca, naquele trabalho obediente, constante, fiel a Deus, ele estava proclamando no meio daquela geração perversa e pecadora, que ele cria em Deus, que ele obedecia a Deus e que Deus havia provido um meio de salvação para aquela geração. Meus irmãos, quando nós falamos de evangelizar, muitas vezes nós pensamos que o nosso trabalho de evangelizar é só pregar, né? O pastor Edson tem falado muito a respeito disso. Meus irmãos, mas a nossa vida de fidelidade, a nossa vida de obediência, a nossa vida de comunhão, a nossa vida de oração, a nossa vida fiel e constante de amor e obediência a Deus, é um testemunho para a geração perversa, como Cristo chama, né, que nós vivemos. Meus irmãos, e Noé foi um homem fora de moda, construindo um barco no meio do deserto, não existia chuva, não chovia ainda sobre a terra, e um homem construindo um barco num lugar seco. Com certeza Noé foi zombado, Noé foi desprezado, mas ele não retrocedeu. Todos os dias ele estava com a sua serra, com o seu formão, com o seu martelo, estava passando betume naquela arca. Imagina o que não se passava na mente daquele homem. Meus irmãos, Noé é um grande incentivo para que nós sejamos servos fiéis de Deus nos dias em que nós vivemos. Quando na escola, quando no seu trabalho, quando dentro da sua casa, as pessoas zombam de você e dizem, para quê, rapaz? Nesses dias tem tanta coisa boa nessa vida para você fazer. Você fica aí com negócio de igreja, de evangelho, de Deus, de oração, de vigília, de evangelizar, de discipulado. Para com isso. Meus irmãos, que nós possamos olhar para Noé como um homem que permaneceu firme, imóvel, em obediência e serviço a Deus. Meus irmãos,
Naquela época, a geração de Noé desprezou, zombou da arca. Que rapaz, essa arca, você está louco? Construiu uma arca aqui. Mas quando Deus fechou a porta daquela arca e selou aquela porta, interessante que foi Deus que fechou, né? A porta da arca. O que aconteceu? Aí eles viram quanta utilidade que aquela arca tinha, quando a água começou a subir. Assim hoje muitos também desprezam o Evangelho, desprezam a graça de Deus, desprezam a palavra de Deus, desprezam a igreja. Ah, meus irmãos, mas quando Cristo voltar e a igreja for arrebatada, aqueles que se mantiveram empedernidos, que não abriram os seus corações e não se converteram a Jesus Cristo, verão como o Evangelho era útil para a vida deles, como o Evangelho era útil para a salvação deles, como o Evangelho e a palavra de Deus eram úteis para o seu crescimento na graça. Se você tem desprezado os recursos e os meios que Deus te deu, meu filho, talvez pode chegar a hora que você vai ver o quanto que você precisa desses recursos, mas vai ser tarde demais. Eu oro a Deus para que isso não aconteça com nenhum dos irmãos que estão aqui presentes. Meus irmãos, Noé apregoou a justiça com a sua vida durante 120 anos. E os seus ouvintes e espectadores, todos eles, morreram sob as águas do dilúvio. Não deram ouvidos à pregação de Moisés. Mas Noé e sua família, eles foram escolhidos por Deus para que através deles viesse o Salvador. E nós encontramos mais uma vez Cristo no Antigo Testamento. Por que Moisés foi escolhido por Deus e sua família? Porque Deus iria usar a linhagem de Noé, de Noé e da sua família, para que desta linhagem viesse o Salvador. Foi por causa de Cristo que eles foram poupados. Foi em Cristo que eles foram escolhidos. Meus irmãos, fora de Cristo não há salvação. Fora de Cristo nós estamos perdidos. É por causa de Cristo e em Cristo que nós somos escolhidos e amados por Deus. Você ama Jesus Cristo, você crê em Cristo. Você tem uma vida com Cristo. Você tem reputado todas as outras coisas na sua vida como perda e como lixo, diante do inestimável valor de você conhecer o seu Salvador e de você ser participante dos seus sofrimentos, da sua cruz, da sua morte e da sua ressurreição. Meus irmãos, o que é que Jesus nos ensina através do dilúvio? Lucas capítulo 17, 26, o Senhor Jesus, ele nos diz: assim como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Os dias que nós vivemos hoje têm tudo a ver com a geração de Noé. Meus irmãos, enquanto o mundo estiver conduzindo a sua vida despreocupadamente no pecado, negligenciando o arrependimento, negligenciando o único meio providenciado por Deus para a nossa salvação, negligenciando o arrependimento e a fé em Cristo, e zombando dos fiéis, Jesus Cristo então voltará para julgar o mundo. Meu querido, a que geração você pertence? Você pertence a esta geração que vive como a geração de Noé? Que vive e que conduz despreocupadamente a sua vida, negligenciando o arrependimento para com Deus, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, negligenciando a santificação, negligenciando uma vida com Deus. Você faz parte dessa geração. Quando aquela geração de Noé foi pega de surpresa, embora sendo advertida, né? Que você possa fazer parte da geração que não vive a sua vida despreocupadamente, absorto nos seus iPads, notebooks, celulares. Hoje, já vai a gente puxar a orelha dos jovens, né? Hoje tem jovens, adolescentes, até adultos, que a maconha dele, o crack dele é o celular.
É dia e noite a pessoa presa naquele celular, vivendo uma vida irreal. Vivendo uma vida que não é a realidade da vida. Meus queridos, se você tem vivido a sua vida despreocupadamente, você tem negligenciado o arrependimento. Hoje é a oportunidade para que você desperte, para que você abra o seu coração para Deus. E que você receba Jesus Cristo na sua vida e você tenha os seus pecados perdoados. Hoje é a oportunidade, hoje é o dia da salvação. Aí você fala, não, mas eu já sou crente, faz 50 anos que eu estou na igreja. Mas será que você reputa todas as outras coisas na sua vida como perda e como lixo, diante do fato de você conhecer a Jesus Cristo e ser participante da sua salvação? Se as outras coisas da vida ainda têm brilho, têm fascinação para você, será que você realmente conheceu a Jesus Cristo? Paulo dizia, olha, eu reputo tudo na minha vida como perda para que eu possa ganhar a Cristo. E ele começou a ganhar a Cristo no caminho de Damasco, mas ele não ganhou Cristo de uma vez. Ele queria na sua vida continuar ganhando a Jesus Cristo, conquistando Jesus Cristo e fazendo de Cristo seu amigo, seu Salvador, seu protetor, seu Salvador, seu Senhor, em todo momento da sua vida. Meus irmãos, nós também temos que reputar todas as outras coisas como perda, para nós ganharmos a Cristo. Meus irmãos, e o apóstolo Pedro também nos fala a respeito da arca, mas não vai dar tempo da gente ver. Mas quando nós olhamos para a arca, nós nos lembramos de Cristo, Ele é a nossa arca. E quando você nasce de novo, quando você abre o seu coração para Deus, nós entramos nessa arca, somos abrigados nessa arca, protegidos, seguros eternamente nesta arca que é Jesus Cristo. E Deus, Ele fechou a arca, não fechou a porta da arca e selou a porta. Assim também, em Cristo, nós somos chamados, ou melhor, escolhidos, chamados, justificados. Nós somos santificados e somos selados com o Espírito Santo de Deus. E nele nós estamos seguros. Você já está dentro dessa arca que é Jesus Cristo. Você já entrou nessa arca pelo arrependimento e pela fé. Meus irmãos, a arca também nos lembra a igreja. Por quê? Porque a arca é a reunião daqueles que estão em Jesus Cristo. A arca nos lembra a igreja também. A igreja, que não é esse prédio, mas a igreja que são composta por todos aqueles que estão refugiados e abrigados em Jesus Cristo. Meus irmãos, na igreja de Cristo nós encontramos abrigo seguro, nós encontramos ensino, amor, correção, nós encontramos exemplo, e nós podemos abençoar a vida de tanta gente. Os teólogos do passado diziam, fora da igreja não há salvação. É porque a igreja salva? Não. Mas é porque aqueles que foram verdadeiramente salvos, todos eles, estão reunidos em Cristo, e estão abrigados nessa arca que é a igreja de Deus. Meus irmãos, todos os que são salvos pela graça estão abrigados da comunhão da igreja. Agora você imagina que na arca devia ter muito trabalho, né, na arca de Noé. Imagina para alimentar tanto bicho, leão, elefante. E não eram poucos não, eram, se eu não me engano, quase entre 7 ou 14 pares de cada espécie. Não entrou só um casalzinho de cada uma não. E aquela arca tinha 3 andares, imagina o trabalho para eles alimentarem aqueles animais. E aqui eu sei que tem aquelas crianças, aqueles meninos, aquelas meninas que ficam no pé do pai. Ô pai, eu quero um cachorro, pai. Eu não tenho com quem brincar aqui em casa, pai, me dá um cachorro. Aí o pai vai lá, compra o cachorro. Aí o cachorro, enquanto ele é pequenininho, é uma beleza, né? A hora que o cachorro cresce, começa a fazer sujeira no quintal. Quem que vai recolher a sujeira do quintal lá do cachorro no quintal? Foi a criança, né? Foi sim. A criança, não, meu pai vai recolher a sujeira, né? Aí o cachorro já cresceu. Agora você imagina, se a gente, né, muitas vezes não gosta nem do trabalho de ter que alimentar um passarinho, um cachorro e limpar uma gaiola. Você já limpou gaiola? Meu pai, quando era pequeno, ele tinha gaiola. Quando fica uns dias sem limpar a gaiola, é feio, né? Tem aquela banheirinha do passarinho. Agora você imagina cuidar de uma arca repleta de animais. Quanto trabalho não tinha ali?
E o cheiro que tinha dentro da arca? Você já foi no zoológico aqui perto da jaula do leão? Você já viu que cheiro gostoso que tem lá? Já viu? Cheiro bom lá, perfumado, não é não? Você sabe que não é. Imagina dentro da arca, aquele ambiente fechado, chovendo. Imagina a umidade que não tinha dentro daquela arca. E houve um servo de Deus que, comparando a arca com a igreja, ele disse assim: a igreja é como a arca de Noé. Se não fosse a tempestade lá fora, não seria possível suportar o cheiro dentro dela. Meus irmãos, dentro da igreja há trabalho. Existem pessoas para ser abençoadas, visitadas, discipuladas, acompanhadas. Tem ministério de jovem, tem adolescente, tem criança, tem adulto, tem suavidade, né? Só não tem ministério para aqueles que já partiram, né? Porque já está, né? Mas tem trabalho. Enquanto o servo de Deus ele está aqui nesse mundo, a igreja tem um compromisso com ele. Tem trabalho dentro da igreja. Você está envolvido nesse trabalho? Ou você só gosta de falar mal do cheiro que tem dentro da arca? Pô, essa arca aqui é fedida, hein? Mas ajudar a limpar você não vai, né? Ajudar a alimentar os animais você não vai. Meus irmãos, estar dentro da arca envolve nós termos um compromisso com Deus. Meus irmãos, a arca representa a igreja de Deus. Você está dentro dessa arca? Você está na comunhão dessa arca? Está ajudando a limpar essa arca? Está ajudando a alimentar as pessoas que estão dentro dessa arca? Ou você vive como se só você existisse no mundo e mais ninguém? E você está preocupado só com o seu ventre? Aqueles, né, cujo Deus é o ventre, né, o seu umbigo. O povo de Deus, que é amigo da cruz de Cristo, não é aquele cujo Deus é o seu ventre, mas cujo Deus é aquele que se fez servo, que sendo o Senhor, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Será que a humanidade de hoje é melhor que a do passado? Deus julgará este mundo perverso e lançará seu juízo sobre os ímpios. Hoje é a oportunidade, o dia da salvação. Arrependa-se, creia em Jesus, Ele te chama nesta noite, Ele é a nossa salvação. Meu querido, não despreze as advertências de Deus, não tome a graça de Deus em vão na sua vida. E se você hoje está firme na presença de Deus, não seja orgulhoso, mas seja grato a Deus pela sua graça soberana, porque sem ela você estaria perdido. Viva como uma pessoa alcançada pela graça de Deus, faça diferença, seja íntegro, justo e ande com Deus, remando contra a maré deste mundo com Cristo. É possível. Obedeça às ordens de Deus, pague o preço, invista a sua vida na salvação dos pecadores e na edificação da igreja, faça a obra de Deus. Nós não temos a liberdade de viver ou fazer as coisas de Deus à nossa moda. Devemos viver e fazer a obra de Deus conforme Ele nos mandou. Seja um pregador do Evangelho, faça os pecadores entrarem na arca que é Cristo. Pregue o Evangelho com as suas palavras e com a sua vida, com a sua obediência à vontade de Deus. E não desista mesmo que você não veja os resultados. Esteja alerta, Cristo está voltando. Não se distraia com as coisas desta vida. Adore a Jesus Cristo. Ele levou sobre ele o julgamento de Deus que era sobre nós e nos deu a salvação nele. Regozije-se, confie na preservação da sua alma. O mesmo Deus que guardou Noé e sua família nas águas bravias do dilúvio, há de proteger você nas tempestades da vida e levá-lo a salvo para o seu reino celestial. Senhor, nós te damos graças pela sua palavra, que sempre fala ao nosso coração. Apesar de mim, Senhor, abençoa o teu povo e continua falando à tua igreja. E dá uma semana de bênção, de vitória. Ó Deus, uma semana, ó Deus, de muitas respostas de oração na vida dos teus servos. E que nós possamos viver, não como a geração de Noé, mas como aquela geração cuja pátria é os céus. Aquela geração que está aguardando a vinda gloriosa e bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação num corpo semelhante ao corpo da sua glória. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Que Deus abençoe os irmãos, dê uma boa semana para você e dê um abraço no seu irmão. Amém.